Senhor, meu Deus, quão gratos somos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que nos dás de cultuar o Teu santo nome, como fizemos essa manhã. E agora, meu Deus, a oportunidade que nos dás de estudar a Tua palavra. Pai, pedimos, ó Deus, pelos irmãos que foram mencionados, irmãos que não puderam vir hoje, irmãos que estão com problema de saúde, irmãos que estão com dificuldades, como Kane, meu Deus. Tem misericórdia desses irmãos, ó Pai, e ajuda-os, ó Senhor, que eles possam se apegar cada vez mais em Ti, meu Deus, nas promessas que nós temos em Cristo Jesus, promessas não só de salvação, meu Deus, mas promessas também da quais Tu estás nos guiando, meu Deus, que eles possam saber, ó Pai, que tudo tenha ocorrido na vida deles é por meio da Tua, não somente da Tua permissão, como também da Tua providência, a Tua soberania que está em atividade, meu Deus, guiando cada detalhe das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, meu Deus. Consola o coraçãozinho, ó Pai, daqueles que estão doentes, daqueles que têm os parentes, os familiares doentes, meu Deus. Consola esses corações, ó Pai, para que saibam, meu Deus, descansar, para que saibam que Tu estás no controle de todas as coisas, que eles podem descansar em Ti completamente, meu Deus. Consola o coraçãozinho, meu Deus, lá do William, da irmãzinha Camila aqui, que está conosco. Ajuda-os, Senhor. Consola também a irmãzinha Karen, a irmãzinha Stephanie, os pais da Rebequinha lá, o Edmilson, com a Dani. Cuida de cada um deles, ó Pai. Abençoa também, meu Deus, nós essa manhã, para que possamos, na abertura da Tua palavra, Pai, compreendermos a Tua vontade para as nossas vidas, sermos transformados à imagem de Cristo. Senhor, que possamos ver a glória de nosso Senhor Jesus Cristo nas páginas das Sagradas Escrituras, sabendo que tudo gira em torno da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o nosso objetivo, Pai, é contemplá-lo dia após dia, sabendo que Tu estás nos transformando, estás nos conformando à imagem dEle, que possamos viver vidas santas, assim como Ele viveu, ó Pai, na dependência do Teu Santo Espírito, e para a honra do Teu santo nome, meu Deus. Em nome de Senhor Jesus nós pedimos, Pai. Amém. Irmãos, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 28. No decorrer do livro de Deuteronômio, irmãos, Moisés, ele faz 4 discursos. Se nós pegarmos o capítulo 1 de Deuteronômio, tem um primeiro discurso de Moisés, que ele faz na planície do Jordão. No capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, ele faz o seu segundo discurso, relatando a história da legislação. Ele repete no capítulo 5 os mandamentos de Deus. E vocês sabem que o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. No capítulo 27, ele faz o seu terceiro discurso, onde ele promulga solenemente a lei. E a partir do versículo 11, ele faz as maldições, ele proclama em maldições contra o povo de Israel no Monte Ebal. E aí ele vai falar: maldito o homem, no versículo 15, que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. Estão ouvindo, crianças?
e daí por diante. Ele vai falando várias maldições até chegar na última, no capítulo 20, no versículo 26. Maldito aquele que não confirmar a palavra desta lei, não as cumprindo. Então a última maldição é uma maldição genérica, falando com respeito à lei de Deus dada a Moisés. É importante a gente perceber, nós estamos estudando sobre as leis, né, no culto de manhã, mas é importante nós entendermos a amplitude, a abrangência da lei de Deus, porque se a gente parar para analisar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são 5 livros, é o Pentateuco, a base da religião judaica, a base do cristianismo, certo? E eles giram, esses 5 capítulos giram em torno do quê? Da lei de Deus, da lei de Moisés, da lei dada a Moisés. E aí no livro de Deuteronômio nós vamos ver o quê? Moisés, no final da sua vida, alertando o povo quanto ao cumprimento da lei. A lei aqui está se referindo não aos 10 mandamentos somente, porque eles eram um resumo da lei de Deus, mas toda a legislação que Deus tinha dado ao povo de Israel, certo? Quer civil, quer moral, quer eclesiástica, no caso do culto a Deus no templo. Então, a lei cerimonial. Então, toda a lei, nesses 3 aspectos, ela estava sendo considerada como algo importantíssimo nesse contexto, porque foi o que Deus deu direta e especificamente a quem? A Moisés, para que ele passasse a lei para o povo, ok? No capítulo 28, nós vamos ler as bênçãos decorrentes da obediência à lei de Deus, que correspondem a 14 versículos. O versículo 1 ao 14 diz respeito às bênçãos referentes à obediência do povo com respeito à lei de Deus. Então, se o povo obedecesse à lei de Deus, eles seriam abençoados. E nós temos 14 versículos que dizem respeito à lei as bênçãos da obediência do povo à lei de Deus. A partir do versículo 15, vai falar dos castigos de Deus para aqueles que não cumprissem a lei de Deus. Para aqueles que não guardassem, não obedecessem a lei, viriam os castigos. E os castigos vão do versículo 15 ao versículo 68. 68 menos 15, Tiagão? 53. 53? 53. Então o que acontece? 14 versículos de bênção, 53 versículos de maldição, de castigo. 54. É mesmo, porque conta com o que? Obrigado, meu irmão. Você manja, hein? Certo? 54 versículos do quê? De castigo. Entendem? Então olha só. É porque é 68 menos 14, né, irmão? Quando você erra o... Então nós temos o quê? 54 versículos dizendo o quê? Referindo-se aos castigos de quem? Ao povo, que Deus tinha reservado ao povo, para quando eles desobedecessem os mandamentos de Deus. Irmãos, se vocês lerem o capítulo 28, ele é assustador. Ele é terrível. Aqui mesmo, no capítulo 28, vai falar nos versículos 53, por exemplo. Deus vai falando o quê? Se vocês desobedecerem a palavra, vai acontecer isso. Vocês vão ser desterrados para outras nações. E vai acontecer isso. Dentre todas as catástrofes que aconteceriam, no 52 está falando assim: sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venha a cair em toda a tua terra. Sitiar o que é? Ele está falando que os inimigos viriam de todos os lados, cercariam eles até que as cidades caíssem.
E aí ele continua falando lá: e te sitiará em todas as tuas cidades e em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. 53. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. E o que aconteceu? Exatamente isso. Quando a gente vai ver, na época de Acabe, 2 mulheres vão até ele brigando por causa de uma criança. Ele fala assim: o que aconteceu? É que nós combinamos de comer nossos filhos. Comemos já o meu, agora chegou a vez de comer o dela, ela não quer deixar a gente comer o filho dela. Ou seja, o que é isso? Aí você fala: nossa, que coisa mais animal. A gente não faz ideia do que esse povo passou, em questão do quê? De sofrimento devido à desobediência da lei de Deus. A gente não sabe o que é angústia de passar fome, de estar cercado, não sabe. Nós somos piores que animais. Nós podemos chegar ao ponto de pegar os nossos filhos, matar para sobreviver. Olha a situação. E isso aconteceu. Por quê? Porque o povo de Israel realmente desobedeceu toda a lei de Deus. E ele chegou a um ponto de degradação tão assustadora que aí o que acontece? Eles chegaram ao ponto de comer os próprios filhos, devido à fome e à perseguição e à angústia. Se vocês puderem assistir, faz muitos anos que eu assisti esse filme. Um filme chamado Massada, é antigo. Não sei se já ouviram. Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar, irmão? Massada, se não me engano, é do aperto, do cerco de Roma, depois que eles tomaram Jerusalém. Alguns fugiram. Oi? É um remanescente do povo de Israel, Fugiu. Depois que Roma invade, anos 70 mais ou menos, Isso. né? E aí tem um fortaleza. remanescente, isso, eles vão para essa fortaleza, que ela é uma montanha, e nessa montanha fizeram uma fortaleza. Essa fortaleza era inexpugnável. E aí eles ficaram um bom tempo lá, utilizando de Ficaram, várias táticas para ficaram contra... acho que mais de ano lá. Foi. Eles E conseguiram entrar. É um filme não é um filme só, é um seriado, como se fosse um seriado. Eles ficaram lá nesse lugar e o povo e os romanos cercaram eles. E o filme é assustador, porque no começo eles estão seguros na fortaleza, mas aí vai acabando o mantimento, vai acabando isso, vai acabando aquilo. E o negócio, irmãos, era coisa assombrosa naquela época. Quando eu falo de Nabucodonosor invadindo o Reino do Sul e pegando, né, e tomando as cidades, é assustador o que eles faziam, irmãos. Os assírios também faziam, é assustador. Eles cercavam as cidades não era possível sentar por causa das muralhas, eles não tinham equipamento para quebrar as muralhas, eles cercavam e ficavam lá, ó, até acabar mantimento, até acabar recurso, até acabar tudo, começavam as doenças lá dentro. O negócio é assombroso. Então a gente não sabe, não faz ideia do que é passar por isso. A nossa vida é boa demais, né? A nossa vida é tão boa que a gente se tornou tão fraco, tão fútil, tão inútil, que qualquer coisinha joga a gente para baixo e a gente entra até em depressão, né? Muitas vezes fica aquela situação: ah, meu Deus, me coloca como coitado, se coloca como coitadinho muitas vezes, né? Então a gente fica nessa situação. Por quê? Porque a gente não sabe o problema, a que ponto nós podemos chegar. A gente não faz ideia disso. E quando a gente lê as Escrituras, a gente começa a ter um vislumbre um pouquinho maior do que da nossa capacidade, do que nós somos capazes de fazer em circunstâncias adversas, em circunstâncias assustadoras e tenebrosas. Amém, irmãos? Então, aqui no capítulo 28, nós temos as bênçãos e as maldições, os castigos
para aqueles que não cumprissem a lei. No capítulo 29, que é onde eu queria ficar um pouquinho, e falar um pouquinho com as crianças também, no capítulo 29 começa o quarto discurso de Moisés. Aqui Deus faz uma nova aliança com o povo, e Moisés é quem ratifica essa aliança com o povo. E aí nós temos, vamos lá, vamos ler algumas partes para a gente poder entender. São essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que o Senhor ordenou a Moisés, vamos começar tudo de novo. São essas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito. Então ele vai falando as grandes provas que os israelitas tinham visto dos sinais das maravilhas do Senhor. Eles, olha lá no 4, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes, e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viesses a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos. Tomamos-lhes a terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, que foram as 2 tribos e meias que ficaram antes do Jordão. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então Deus faz uma nova aliança com eles, dizendo que eu fiz tudo por vocês, 40 anos se passaram, aqui Moisés está no finalzinho da vida dele, já houve todo aquele período de peregrinação, e Moisés está falando: acordem, despertem, percebam o que Deus fez por vocês. Percebam isso. E no versículo 4 ele diz, que nós já lemos, ele fala: o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Ou seja, o que Moisés está falando? Está falando assim, Deus deu todas as bênçãos imagináveis e inimagináveis para vocês, e vocês não estão enxergando. Vocês não estão vendo. Vocês não percebem. E aí, irmãos, eu queria hoje, nesse estudo, falar sobre esse assunto. O quê? A percepção das bênçãos de Deus na nossa vida. Certo? E a responsabilidade que nós temos de passar isso aos nossos filhos. Porque muitas vezes nós não passamos isso aos nossos filhos porque nós não valorizamos as bênçãos que Deus nos deu. E nós não valorizamos as bênçãos que Deus nos deu porque nós não as vemos, não as enxergamos muitas vezes. Parece que não foi dado um coração para perceber, entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir o que Deus tem feito por nós. Primeiramente, para nós, no nosso caso, em Cristo Jesus, quantas bênçãos nós temos em Cristo, quantas realidades espirituais, sobrenaturais nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantas coisas nós temos nele, mas nós muitas vezes não percebemos e nos deixamos abater por circunstâncias pequenas na nossa vida. E aí o que acontece? Nessa aliança Deus convoca, olha no versículo 10: vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos,
vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faça aliança este juramento, porém, com aquele que hoje, aqui, está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então ele está falando assim, todo o povo, agora, essa aliança é feita com todo o povo. Não importa se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, não importa. Todos. E eu saliento no versículo 11, os vossos meninos. Crianças, prestem atenção. Essa é a importância que nós como igreja damos à presença das crianças no culto. Certo? Por quê? Porque a aliança que Deus fazia com o seu povo, Ele fazia com todo o povo. E as crianças também estavam o quê? Presentes nessas alianças. As crianças também estavam presentes na leitura da lei, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando a lei era lida de 7 em 7 anos, na festa dos tabernáculos, as crianças tinham que estar presentes. Certo, Tiaguinho? As crianças tinham que o quê? Estar presentes para ouvir tudo o que era dito. Então, aqui está sendo renovada a aliança com o povo de Israel. A aliança sendo o quê? Deus dizendo que vocês são meu povo. Eu tirei você da terra do Egito. Eu tirei vocês da casa lá de escravidão. Eu trouxe vocês pelo deserto durante 40 anos fazendo o quê? Só milagres. Só milagres, irmãos. Sabe que 40 anos o povo andando no deserto e não gastar-se as suas vestes e não gastar-se os seus sapatos? O problema é que esse exemplo que Moisés dá não é à toa. Ele dá esse exemplo porque são coisas que a gente não percebe. São coisas que a gente não percebe. Você está usando o seu sapato hoje, amanhã, você não percebe. Você continua usando. Naquela época não era que nem hoje. Bateu vontade, vou lá comprar um sapato. Estou andando no centro, vejo uma loja, vou comprar um sapato. Não existia isso. Era sandália feita à mão, roupa feita à mão. E aí o povo não conseguia perceber o quê? Que os mínimos detalhes da vida, como a roupa e o calçado, eles não precisavam fazer. Não estavam precisando fazer, porque Deus estava preservando. E durante 40 anos, não se gastaram as vestes e os seus calçados. Então essas são as grandes maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus nós percebemos quando elas se fazem maiores. Quando que as maravilhas de Deus se fazem mais exuberantes? É nas mínimas coisas. É nas coisas imperceptíveis. Sabe quando você vê seus filhos crescerem, e você fala assim, rapaz, estão todos no caminho do Senhor. Glória a Deus por isso. Essa é uma das bênçãos gigantescas que Deus tem nos concedido. Ou concedido a alguns, ou que pode conceder a alguns. Ou quando você olha e fala assim, sabe o que é eu nunca ter passado fome? E já passei por tantas circunstâncias. Silvano não pode falar isso. Mas é interessante, por quê? Porque Deus, até nessas circunstâncias difíceis, como passar fome, Ele guardou ou não guardou, Silvano? Entende? Então, é olhar para trás e ver Deus agindo nas nossas vidas nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes. Vendo Ele nos guiar, quando você olha para trás e começa a contar as bênçãos de Deus, e ver como que Deus foi conduzindo
a sua história, não é isso? Quantas frustrações você já passou? Mas se tivesse sido concretizada a sua vontade numa determinada situação, da qual você foi frustrado, você não estaria aqui hoje. Não é isso? Eu vejo isso várias vezes na minha vida, em vários momentos da minha vida. Em vários. Então o que acontece? Situações que você olha para trás e fala assim: não deu certo. Glória a Deus por isso. Foi Ele te cuidando, Ele te preservando. Do quê? De um emprego melhor. Foi Ele te preservando. Do quê? De uma vida mais confortável. Foi Ele te preservando. Do quê? De uma vida mais saudável. Não é? A gente tem que parar para analisar dessa forma. Foi Ele nos preservando de bênçãos que para nós poderiam se tornar o quê? Maldição. Não é isso? Então, se hoje estamos aqui, é por pura graça e misericórdia do nosso Senhor Deus, que enquanto nós éramos ímpios e incrédulos, muitos de nós, quando ímpios e incrédulos, a gente vai olhar para trás e vai ver o quê? Deus guiando-nos em cada detalhe da nossa vida. Em cada detalhe da nossa vida. Então, amados, por isso da importância das crianças estarem ouvindo o quê? O Evangelho de Deus. Por isso da importância das crianças estarem em todos os cultos da igreja. Quer seja culto de oração, quer seja... Obrigado, André. Quer seja culto de oração, quer seja culto de adoração, quer seja estudo bíblico, não importa. É por isso da importância das crianças estarem em todos os ajuntamentos da igreja. Todos os momentos em que estamos juntos, porque sempre vai ser falado do quê? Da verdade de Deus, da palavra de Deus, das leis de Deus. Amém, irmãos? Sempre estaremos em comunhão uns com os outros. Esse assunto nós trataremos melhor à noite, se Deus quiser. Fala, André. Estava lendo aquele livro do Salvos pela Graça, do Bunyan, e ele fala nesse aspecto com relação a estarmos em Cristo salvos lá antes da fundação do mundo. E ele fala que mesmo sem nós conhecermos a Cristo no período da nossa vida, ele fala, nós já estávamos salvos nele. E Ele nos preservou, mesmo sem nós sabermos, mesmo sem nós conhecermos, mesmo na nossa incredulidade e nos nossos pecados, Ele nos preserva até o momento de sermos convertidos por Cristo. Então é impressionante a gente ver toda essa graça em Cristo, né? É muito grande, é que nós estamos limitados ao tempo, né? Mas Cristo Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Se Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, nós estávamos salvos nele desde quando nós nascemos. Nós já nascemos tendo em vista uma salvação nele. Então o período de tempo da nossa vida não importa, estávamos em Cristo desde sempre, preservados nele desde sempre. Amém, irmãos? Então essa a importância de termos nossos filhos conosco, tanto na igreja quanto nos ajuntamentos, nos cultos, sempre, né? Nas nossas devocionais em casa, no nosso culto doméstico, sempre. Por quê? Porque a aliança de Deus para conosco, ela reflete em nossos filhos. Isso é importante nós entendermos. Nós temos uma visão como ocidentais, a nossa visão ela é muito limitada, é uma visão muito egoísta, uma visão muito egocêntrica. Nós olhamos só para nós mesmos e nos preocupamos só conosco mesmo. Mas a vida nossa como cristãos, ela não termina conosco. Ponham isso na cabeça. A sua vida como cristão não termina com você. Nós temos um John Bunyan salvando vidas até hoje. Para analisar. Não é isso? Por meio do Espírito Santo, homens que já morreram estão o quê? Conduzindo vidas a Cristo até hoje. Nós, quando morrermos, deixaremos um legado para nossos filhos. Podemos não ser escritores, não ser blogueiro, não ser
Nada disso. Youtuber, pode não ser nada disso. Mas nós deixamos um legado para os nossos filhos e para aqueles que conosco convivem. Nós não vimos isso hoje? Da importância de nós o quê? Promovermos a lei de Deus aos que estão à nossa volta. Então nós deixamos um legado. Agora, que legado você está deixando nos seus filhos? Esse é o legado. Que legado que nós estamos deixando? Fala, amor. Agora ela quer falar. É que você estava falando sobre manter os filhos, né, nos cultos e tudo mais. E daí eu lembrei de uma situação que a gente passou, lembra? Que uma vez foi um irmão em casa e tinha criança e tudo, mas a gente acabou deixando as crianças muito tempo lá fora conversando, brincando. E aquele dia a conversa foi muito boa, muito produtiva e o irmão falou muito do testemunho dele. E depois que o irmão foi embora, a gente se sentiu mal, né, amor? Porque a gente sentiu esse vazio, essa coisa de quão bom teria sido se as crianças tivessem ouvido. Porque, às vezes, numa visita assim de irmãos, sai uma conversa que... às vezes não cita exatamente algum versículo, mas é um testemunho vivo do que Deus fez na vida do irmão. Então, essa coisa que a gente fala de fazer com que o evangelho seja real para os nossos filhos, não apenas ser algo de um livro, mas mostrar realmente que tem poder de transformação. Às vezes, nas visitas, é a oportunidade dos nossos filhos verem isso através da vida de outros, não só da nossa vida. Eles poderem olhar e ver Deus fazendo as coisas, né, na vida de outras pessoas. Sim. Então, a gente não pode subestimar mesmo que, às vezes, uma simples visita pode ser usado por Deus para agir no coração dos nossos filhos, né? Amém. Amém, não tenha dúvida disso. O modo como Deus vai agir na nossa vida, na vida dos irmãos, esse testemunho que é importante, né? Eu lembro quando o Silvanão foi lá em casa lá, a gente conversou um tempão sobre ele contando a vida dele. E edifica a gente, irmãos, não brinca não, mas a história do Silvano, quando ele contou, né, dentre tantas piadas, mas edifica a gente e nos mostra quão bondoso é o Senhor, porque nas circunstâncias mais adversas Ele está cuidando, não é, irmãozão? Nem que seja com tripa de porco, Ele está cuidando, e está mantendo o peão barrigudinho. Né? Então, o Senhor vai dando graça nesse aspecto. A gente vai vendo, irmãos, que os problemas que nós passamos não são nada. É ridículo, é vergonhoso quando a gente começa a lamentar, a chorar por determinadas circunstâncias da nossa vida e depois você vê irmãos passando situações piores, irmãos passando circunstâncias muito mais complexas e você olha para você e fala assim, meu, que ridículo que eu fiz. Fiz um papel de... Não é? É absurdo isso. Mas o modo como Deus vai nos conduzindo, isso é importante para as nossas crianças perceberem. Por quê? Porque elas vivem numa vida, num conto de fadas. Elas vivem numa vida que elas têm de tudo. Tem de tudo, não se preocupam com nada, não estão... Nada. Pelo contrário, reclamam da comida que tem que comer. Reclamam da cama que tem para dormir. Reclamam da roupa que tem que vestir. Não é assim que acontece? Então nós devemos alertar nossos filhos. E esses momentos de comunhão são importantes para que eles vejam além. Eu lembro quando o Fábio, irmão Fábio lá de São Paulo, na época o irmão Alexandre e Zilda também, eles faziam capelania hospitalar. E eu fui e participei, acho que de 4 ou 5 encontros deles lá, de capelania. Participei junto com a Marina, inclusive. Eu fui visitar alguns enfermos e falar do evangelho junto com a Marina. Irmãos, foi uma semana... Foram semanas... Porque mexe com a gente fala assim, meu Deus do céu, do que eu estou reclamando? Quando você olha para a vida de certas pessoas, e quando você olha para a vida de certas pessoas que estão sem Cristo, isso é pior ainda, isso é mais assustador.
Então, Deus está fazendo aliança com esse povo e está mostrando para esse povo o seguinte: eu cuidei de vocês, eu estou cuidando de vocês até agora e vocês não estão enxergando. Então a importância de nós começarmos esse ano, né, foi falado já sobre isso, contando as bênçãos de Deus. Conta as bênçãos de Deus. Conta quantas são. Para você analisar, para você pensar. Né? Tem até um exercício que o pessoal costuma fazer, a caixinha das bênçãos, onde você vai anotando num papelzinho as bênçãos que Deus foi concedendo a você, colocando naquela caixinha, para chegar no final do ano, você olhar e falar assim: meu Senhor da glória, eu estou reclamando do quê? Tanto foi feito por Deus, né? A favor de quem? De um desgraçado pecador que merece o inferno. Então a gente vai ver, irmãos, que a gente tem muito mais além de tudo do que a gente pediu e precisa. Ele nos concede sempre muito, algo muito além. Agora aqui nós estamos vendo o que? A aliança de Deus com esse povo. A aliança de Deus com esse povo, mostrando o que? Eu cuidei de você até agora, vocês são meus. E isso, essa segurança nós temos em Jesus Cristo, irmãos. É isso que é impressionante. Nós devemos nos apegar a Cristo, porque Ele é a garantia da concretização das promessas de Deus a nós. É por meio dele que nos aproximamos do Senhor nosso Deus. Ele é o nosso mediador, é por meio dele que nós adquirimos as promessas de Deus. Então todas essas bênçãos que nós temos são bênçãos que nós temos recebido em Cristo Jesus, e são bênçãos que devem ser o quê? Agradecidas. Percebem quanto que nós falhamos e quanto nós pecamos em não oferecer ações de graças ao Senhor, porque nós não enxergamos as bênçãos que Ele nos concede? Quantas vezes nós erramos e pecamos com respeito a isso? Quantas vezes você, por um descuido, recebe de alguém alguma coisa e não agradece, não fala um obrigado? Isso é vergonhoso, não é isso? Agora, quantas vezes fazemos isso com respeito ao Senhor nosso Deus? Então, tudo isso é importante as crianças verem o que? As bênçãos que Deus tem nos dado. Tayane, as bênçãos que Deus tem nos dado, as bênçãos que Ele tem nos concedido em Cristo Jesus. E a necessidade, a importância, a responsabilidade que nós temos para com Deus, do que? De agradecer, oferecer ações de graças a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui é feita essa aliança. Continuemos, no versículo 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos por meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações, os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir outros deuses, os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Olha o que está falando. Preste atenção em tudo que foi feito. Preste atenção às nações que vocês passaram, os ídolos que vocês viram. Preste atenção, cuidado. Para quê? Para que você não chegue ao ponto de, ouvindo essas maldições, e dizendo no seu próprio coração: não, eu vou ter paz, não tem problema. Não tem problema continuar na vida imunda, na prática do pecado. Sem problema. E aí você acrescentar a sede, acrescentar na sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará
a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Perceba, irmãos, a dureza, a responsabilidade, o peso que Moisés está jogando para cima do povo, falando: cuidado, atentem-se à lei de Deus, porque senão todas essas maldições cairão sobre vocês. 22. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: por que desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles, quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses, e adoraram deuses que não conheceram, e que ele não lhes havia designado. Estão percebendo, irmãos? No versículo 22 está dizendo: então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem. Está dizendo o seguinte: os vossos filhos perceberão o mal que vocês estão fazendo. Lá na frente, eles e os estrangeiros que chegarem nessa terra vão perguntar: o que aconteceu com essa terra para que houvesse tamanha destruição? Então se lhes dirá o quê? Porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles, no versículo 25, quando os tirou da terra do Egito. 26, e se foram e serviram a outros deuses e adoraram a deuses que não conheceram e a quem ele não lhes havia designado. 27, pelo que a ira do Senhor acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Deus está profetizando, né? Deus está dizendo, Moisés está profetizando, Deus está dizendo para Moisés tudo o que vai acontecer. E tudo isso está sendo dito, aconteceu. E versículo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então olha que interessante, quantas vezes ele associa essa desgraça toda que vai acontecer com o povo de Israel, a quem? Aos filhos. A geração futura vai perguntar: o que está acontecendo? Os filhos são responsáveis também pelo quê? Pelo mal que sucederá. Esse mal todo viria sobre a terra de Israel. Por causa de quem? Por causa do quê? Da idolatria. Idolatria dos pais nos filhos. Gerações. Nós marcamos a nossa geração. E devemos marcá-la de tal modo que a geração seguinte marque a outra geração. Marque de forma tal que a outra marque a outra. É assim sucessivamente, irmãos. É assim que deve ser a vida do cristão. Hoje nós vemos as famílias de crentes e dos cristãos e nos assombramos. Olhamos muitas vezes para as nossas próprias famílias e devemos nos assombrar. Porque o que nós estamos fazendo? O que nós estamos implantando de legado para as futuras gerações? E aí no capítulo 30, Moisés começa a falar as promessas de misericórdia.
E essas promessas de misericórdia, irmãos, são fantásticas. Por quê? Porque através dessas promessas de misericórdia é que vem o Salvador, o Redentor. É para nós que essas promessas de misericórdia, apesar de sermos pecadores, miseravelmente perdidos em nossos delitos e pecados, mortos em nossos delitos e pecados, fomos alcançados por graça e misericórdia. A partir do versículo 15, ele começa a comparar a vida e a morte. No capítulo 30. No capítulo 31, Moisés faz as últimas considerações e apresenta Josué. Deus apresenta Josué como sucessor de Moisés. E aí eu queria chegar aqui no capítulo 31, versículo 9. Onde ele vai dizer novamente, olha só, depois que Moisés escreveu toda a lei, ou seja, o Pentateuco, aqui está se falando do Pentateuco, não dos 10 mandamentos, depois que ele fez que ele escreveu toda a lei num livro, ele orienta que esse livro seja colocado ao lado da Arca da Aliança, e que esse livro seja lido continuamente. Olha só, vamos pegar o versículo 9 do capítulo 31. Esta lei escreveu a Moisés, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Então, Deus estava dizendo a Moisés, né? O Moisés disse aos anciãos, depois de escrito o livro da lei, ele dá aos anciãos e diz o que para eles? Na festa dos tabernáculos, de 7 em 7 anos, vocês vão ler, no lugar que Deus escolher, no lugar ainda que Deus escolheria, como o templo em Jerusalém. Ele está dizendo, vocês vão ler de 7 em 7 anos. E no versículo 12: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Olha o que ele está falando aqui. Ajuntai o povo. Quem? Homem, mulher, velho, criança, tudo. Todos. Para quê? Para que ouçam a lei de Deus. Então, irmãos, não privem as crianças da palavra do Senhor, certo? Não privem as crianças da palavra do Senhor. Eles entendem muita coisa. Eles absorvem muita coisa. Não apelem para certos recursos que a gente vê hoje nesse meio comercial, nesse meio cristão evangélico, capitalista, onde muita coisa é vendida com o propósito de facilitar nosso trabalho com os nossos filhos, e os negócios são tudo porcarias, tudo coisas perniciosas, coisas mal feitas. Não, leve as crianças à Bíblia. A gente está vendo o seguinte aqui. Já leram Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio? Já leram? Todos já leram? Se não, leiam. Quando você pega Levítico, Número, Deuteronômio até que não, porque é uma recapitulação do que aconteceu, mas quando você pega a parte da legislação de Deus, o negócio, às vezes, quando você não compreende aquilo em Cristo, é chato, é um tédio ler aquilo lá. Mas é disso que Moisés está falando. Leia isso para suas crianças.
É interessante porque muitas vezes a gente vai procurar na Bíblia, sabe o quê? Historinhas para ler para as crianças. Vamos ler a historinha de Sansão? Vamos ler a historinha de Davi, do Golias? Não privem as crianças do todo da palavra de Deus. Nesse momento, Moisés está falando o quê? Junta o povo, ajunta todo mundo. Homens, mulheres, meninos, o estrangeiro, todos, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. E ele continua, 13, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Amém, irmãos? Não privem as crianças da palavra do Senhor. Pais, preguem o Evangelho por meio da Bíblia aos seus filhos. Mães, façam o mesmo. Esposas, ajudem os seus maridos, cobrem seus maridos. Maridos, cobrem as suas esposas, para que elas possam fazer devocional com seus filhos. Amém? Devemos cobrar uns dos outros. Os irmãos e irmãs solteiros ou que ainda não têm filhos, aproveitem o que foi falado hoje com respeito à lei. Vocês também são responsáveis pela evangelização das crianças da igreja, apesar de não serem seus filhos. Certo? Nós somos responsáveis pela evangelização daqueles que estão à nossa volta. Nós somos responsáveis pela evangelização das demais crianças. Então, quando vocês tiverem a oportunidade também, peguem as crianças, falem do Evangelho para elas, leiam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos nos imbuir dessa responsabilidade. Por quê? Porque as próximas gerações dependem daquilo que nós, do modo como nós estamos vendo a palavra de Deus hoje. Certo? De que modo você está vendo? A lei tem te levado a aprender? Tem te levado a temer o Senhor? Tem te levado a correr para Cristo? Se sim, passa isso para os filhos. Passe isso aos seus sobrinhos, às suas crianças, seus netos. Faça isso. Para quê? Para que eles aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes a terra que vocês estão indo, passando o Jordão para possuir. Amém, irmãos? Que isso esteja firme em nós, que nós possamos entender isso daqui, e que nós não precisemos, que nós entendamos que a palavra de Deus é suficiente também para quem? Para os nossos filhos. A gente fala tanto da palavra de Deus, não é só a Escritura, mas só ela é suficiente para as nossas crianças. Só ela é suficiente para nós. Amém? Muitas vezes os recursos tiram das crianças o foco na palavra do Senhor. Fale da palavra do Senhor. É importantíssimo e é interessante nós percebermos o seguinte: o aprendizado, ele ocorre a partir daquilo que você não conhece. Não é isso? Se você conhecer, você não está aprendendo, só está revendo. Então o aprendizado, ele ocorre a partir daquilo que você não conhece. É um descobrir, é uma descoberta. Conforme você lê a palavra do Senhor para os seus filhos, ainda que numa linguagem mais erudita, eles entendem a linguagem erudita. E eles aprendem a linguagem erudita. Já vi isso pessoalmente com as nossas filhas. Já perguntei para elas se elas estavam entendendo conjugações verbais
para a segunda pessoa do singular e do plural, como tu e vós, e elas entendem. Certo? Por quê? De tanto ouvir. Então não achem que criança é aquele ser tolo que tem que ficar só aprendendo por meio de malabarismos lúdicos. Não, gente. Não, lê a Bíblia. Faça memorizar. Faça memorizar. Vós tendes, tu estais. Elas pegam, as crianças apegam e apegam fácil. E se você pedir para elas conjugarem o verbo em tu e vós, elas começam a conjugar. É impressionante. Então, amados, não se deixem levar pelos conceitos e concepções mundanas, certo? As nossas crianças têm que estar no culto, as nossas crianças têm que estar ouvindo a palavra de Deus. As nossas crianças não precisam de salinhas especiais, de escolinha dominical, somente para elas. Não precisam disso. Elas precisam ouvir a palavra do Senhor. E isso faz solidificar os coraçõezinhos delas no temor do Senhor e levá-las a crer e a compreender que elas são pecadoras e que elas precisam do Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ser inculcado na cabeça delas. Amém? Até o ponto delas falar assim: eu não sei como crer. Glória a Deus por isso. Amém, Taianinha? Nós já tivemos experiência nesse sentido. Pai, eu não consigo crer. Amém. Amém. É o Espírito Santo movendo. Até o ponto que Ele regenere e Ele traga para a honra e glória dEle. Amém? Não desistam. Continuem pregando para os seus filhos. E as irmãzinhas solteiras, as irmãzinhas que não têm filhos, os irmãozinhos que não têm filhos, fiquem à vontade também de falar do Evangelho para os nossos filhos. Amém? Vamos curvar. Algum irmão tem alguma coisa a comentar? Eu acho que eu falei demais. Isso porque eu não preparei nada. Se tivesse preparado, então eu estava perdido. Alguém tem mais alguma coisa a comentar, irmãos? Não? Tamar, vai lá, André. Eu lembro quando eu estava lendo Números, Levíticos, e vai falando sobre, né, a lei de Deus e a vontade de Deus para o povo e como eles deveriam proceder, né, nos rituais e tudo mais. Você vê que em alguns momentos é muito repetitivo. E é o método de Deus ali ensinando a gente, e obviamente as crianças, por repetição. Então, às vezes você está lendo, aí Deus fala assim: quando for com o pecado tal, vocês vão separar tantos animais puros, cereais, e é repetitivo, é toda vez a mesma coisa, embora carregue ali, né, um outro sentido, em outras questões, mas Deus tem o trabalho, Moisés tem o trabalho de retomar sempre as mesmas coisas. Chega uma hora que você mesmo já fala: não, isso aqui já está falando de cereais, das cabeças dos animais inocentes e tudo mais. É impressionante como repete mesmo, repete o versículo todo, ou às vezes 4, 5, 6 versículos, repete de novo. Você fala: meu Senhor amado. Mas isso, irmãos, é importantíssimo para nós, essa repetição. Nós aprendemos por repetição. Eu já dei aula, eu sou professor de língua portuguesa, então já dei aula de língua portuguesa, e quando você pega os livros didáticos de língua portuguesa, desde a segunda série já começa, até a quinta série, a criança vai ver todo ano o quê? A mesma coisa. Classes gramaticais, e aí vai só acrescentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sempre a mesma coisa. Como que nós aprendemos? Por meio do quê? De repetição. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado todas as vezes, em todos os sermões. Por quê? Porque o Evangelho tem que ser repetido diariamente, constantemente para nós. Nós temos que estar sempre sendo alertados do quê? De que nós somos pecadores, porque a gente esquece facinho isso.
facinho. A gente vai ver essa noite. Muitas vezes a gente não diz que não somos pecadores, mas a gente age como se não fôssemos pecadores. A gente esquece que a gente é pecador. E quando alguém nos repreende, a gente fica um bicho. Porque eu errei? Eu? Como eu errar? Então tem que ser o quê? Repetido constantemente. Então foi bem observado, Tamar. Essa é a didática das Sagradas Escrituras, essa é a didática de Deus. Ele repete. Tem que ser algo tem que ser inculcado dentro de nós. Tem que ser colocado lá, a amarra, a força. Por isso que é comparado o evangelismo das crianças ao milagre que Jesus realiza no casamento em Caná da Galileia, de encher o quê? As talhas de água. E o Senhor Jesus vai lá e transforma a água em quê? Em vinho. Você está podendo fazer o quê? É encher com água? Você tem vinho? Não tem. Você não tem condição de transformar água em vinho. E nem tem vinho com você. Então faça o que está ao seu alcance. Enche essas talhazinhas aí de água. Até a hora que o Senhor vem aí, transforme aquilo em vinho. É isso que tem que fazer. Inculcar. E quanto que o Senhor tem nos que perdoar. Quanto que nós devemos pedir perdão ao Senhor. Porque temos falhado muito nisso. E eu digo temos olhando para mim mesmo. Tenho falhado muito nisso. Porque inculcar é inculcar. Inculcar é falar constantemente. Bater, martelar no mesmo ponto. Diariamente. Isso é inculcar. Por isso que é importante. A gente está repetindo, né? Falando um pouco mais rápido, porque eu estou encurtando um pouco os sermões. Estou fazendo 2, 3 em 1. Mas está retomando a lei de Deus. Por quê? Porque é importante para nós. E quanto que eu tenho reaprendido. É impressionante. Essas mensagens já foram ditas lá atrás. E quanto mais a gente olha, mais a gente aprende. Mais o Senhor vai nos trazendo convicção de quem nós somos, de quanto precisamos de Cristo, da sua graça. Amém, irmãos? É isso que devemos ver. Diariamente, o que? O Senhor Jesus Cristo. Cristo tem que ser inculcado em nossa mente. Para quê? Porque em cada circunstância, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, nós venhamos a recorrer a quem? A Ele, e não a nós mesmos. Amém? André, traz aqui o microfone, André. Corre, André. Então, é engraçado que a gente leu agora há pouco que pede para a lei de 7 anos, né? E era toda a lei. Toda a lei de 7, juntar os povos, as crianças, que é exatamente nesse ponto, né? Para não se desviar também e passar de geração em geração. Isso. Essa é a importância da rotina em nossas vidas. Quando você vai ver o que Deus faz, Deus estipula para a nação de Israel festas. Para que festas? Para você curtir? Para eles curtirem? Não. Essas festas, elas tinham que acontecer periodicamente. Para quê? Para que o povo relembrasse de quem era o Senhor. Então, cada festa tinha o seu objetivo. Cada festa tinha o seu propósito. Certo? Então, quando você pega o que Deus faz com o povo de Israel, Ele cria eventos, Ele cria marcos. Não é você não. Nem você. Ele cria alguns marcos na vida do povo de Israel. Para quê? Para que eles relembrassem o que Deus tinha feito por meio para com eles. Entendem? E pode ver, no Velho Testamento todinho e em Salmos, quantos salmos a gente vai ver o quê? Contando e recontando a história do povo de Israel, desde a saída do Egito até aquele momento em que eles estavam. Então isso tem que ser recontado para nós. Quanto e quantas vezes tem que ser contado o quê? Como Cristo veio e sofreu e morreu por você, para que você se apegue a Ele.
e não a você mesmo. A impressão que se tem é que quando na época de Jesus o povo já tinha esquecido totalmente, né? Já tinha se perdido, tanto que os apóstolos Pedro, Estevão, na pregação deles foram assim unânimes, né? Em citar ponto a ponto. Do Velho Testamento. Porque a impressão que se tem é que eles já tinham se perdido totalmente, embora já tivesse criado 600 e tantas leis a mais lá, né? Irmãos, a gente esquece muito facilmente. A gente lembra, sabe do quê? Do nosso calo que foi pisado. Disso a gente lembra. Agora, das bênçãos que foram nos concedidas, você não lembra. Você contou uma historinha uma história lá na escolinha lá que foi legal. O rapaz salvou um amigo dele de morrer afogado, e o amigo dele mandou escrever o nome daquele que tinha salvado ele numa rocha. O nome dele não, era para escrever aqui, fulano e tal foi salvo pelo ciclano. E escreveu na rocha e ficou lá bem, foi talhado na rocha. E aí mais na frente esses dois amigos brigam, e esse amigo que tinha salvado o outro vai e dá uma boa cacetada no outro. E aí esse que tinha levado a dor da briga, da ocasião aí, e que outrora tinha sido salvo pelo seu amigo, mandou que o seu servo agora escrevesse na areia da praia: fulano foi agredido por ciclano. Ele falou: mas por que agora, quando você foi salvo, mandou escrever na rocha, e agora que você foi agredido, mandou escrever na areia? Por quê? Porque a agressão a gente tem que esquecer. Amém, irmãos? A gente faz o contrário. A agressão a gente guarda, as bênçãos a gente joga fora. É por isso que tem que ser falado constantemente. O Senhor Jesus morreu por você. Ele morreu por você. Ele morreu por você. E tem que ser falado muitas. O Salmo 136 representa bem essa repetição, né? É constantemente. Porque as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Dura para sempre. Aí vem dizendo um monte de bênção, um monte de ordenança de bênção Deus vai fazendo, e o final é e a sua misericórdia dura para sempre. Os salmos todos. Amém, irmãos? Não nos esqueçamos, a misericórdia do Senhor dura para sempre. O Senhor Jesus morreu por você, e o que Ele está fazendo por você é para o seu bem. Amém, Camila? Irmãozão Silvano, ora para nós, por favor. Pai Santo, bendito, mais uma vez, Senhor, diante do trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, venhamos, Senhor, agradecer por mais um culto, por mais um estudo. Ó Deus, se formos colocar, Senhor, por escrito o que o Senhor já fez por nós, Pai, talvez não encontremos nenhum livro, meu Pai, que caiba tantas bênçãos, a começar pela graça do nosso Senhor Jesus. Pai amado, dai-nos mais um pouco, Senhor, da Tua graça, nos concedendo o dom do arrependimento, a graça do arrependimento, e que cada vez, meu Deus, venhamos contemplar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco, Senhor, estaremos junto da Sua graça, junto da Sua pessoa, adorando a Ele por toda a eternidade, ó Deus. Abre o coração e o entendimento e converte o coração das criancinhas, ó Deus. Que esse evangelho, Senhor, venha a ser plantado dia após dia. E no tempo certo, Senhor, que quem sabe é o Senhor, que o Senhor venha fazer nascer, né, essas criancinhas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus.
concede-nos, meu Deus, um ótimo fim do Senhor, fim do dia do Senhor, que nós permanecemos na comunhão, né? Que viemos permanecer, meu Deus, na graça, e que este dia, Senhor, seja completamente Teu, Pai Santo. A Ti a honra, a glória e todos os louvores, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.